O território da Baixada Santista foi palco da interação e choque entre nativos e europeus. Neste contexto, surgiu a cultura caiçara, que vai se desenvolver ao longo dos séculos 17, 18 e 19 na região. Agora você está convidado a mergulhar nesta história, na segunda parte do documentário História Regional da Baixada Santista, Território e População. Assim que se inicia o processo de colonização europeia na costa brasileira, no século XVI, é possível perceber o surgimento de sítios e fazendas nas regiões próximas às vilas para garantir o abastecimento de alimentos. Essas regiões eram interligadas por antigos caminhos indígenas aproveitados pela administração portuguesa. Um bom exemplo é o Caminho do Rei, responsável por interligar, entre outras regiões, a ilha de São Vicente, à vila de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém. Essa região aqui é conhecida como Tumiaru, no município de São Vicente, no litoral do estado de São Paulo. Em algum lugar aqui nessa região existia o porto do Tumiaru, que era o porto que as pessoas utilizavam para vir do litoral sul para as vilas de Santos ou São Vicente. O remo era um meio de transporte muito utilizado naquela época. E para a gente entender como essas pessoas viviam, é necessário colocar as mãos no passado. É por isso que agora a gente vai fazer a travessia para o Porto do Rei e imaginar como era feito esses caminhos antes das construções que nós conhecemos hoje. Esse espaço aqui é a área de lazer Ézio da Lacqua. Aqui ficava o Porto do Rei, também aparece nas fontes como Porto do Campo, que dá acesso aqui ao Caminho do Rei. O Caminho do Rei, ele é originário de uma trilha indígena com a maioria dos caminhos. Do nosso lado direito, ali do lado de São Vicente, do município de São Vicente, ficava o Porto do Tumiaru. Era por esses portos, chamados portos, mas na realidade eles eram trapiches, né? Trapiches porque as embarcações que circulavam por aqui eram de pequenos porte, eram as canoas. As canoas indígenas e depois as canoas da população caiçara. Essa população aqui do litoral, elas faziam suas produções em pequenos sítios. Nesses sítios as produções eram de banana, abacaxi, mandioca, né? Era uma agricultura familiar, uma agricultura rudimentar, mas o seu excedente era vendido para abastecer as vilas de Santos e São Vicente. E esse excedente, eles transportavam por aqui, passava pelo Caminho do Rei. Muitas vezes, além da sua produção, eles carregavam as suas embarcações, as suas canoas nas costas e chegando aqui, né, eles colocavam as canoas aqui e atravessavam do Porto do Rei para o Porto do Tumiaru, ou também indo pelos rios até Cubatão também, passando aqui pelo rio Piaçabuçu, o rio que dá origina o nome da nossa cidade, para vender, né, ou trocar esse excedente nas vilas de Santos e São Vicente. O Caminho do Rei era uma das tantas trilhas indígenas aproveitadas pelos portugueses que aqui chegaram. Benedito Calixto afirma em uma de suas obras que o caminho foi limpo a mando da Câmara de São Vicente em 1533, para facilitar o acesso por terra ao povoado de Itanhaém. Havia somente uma vereda para Itanhaém, e no ano seguinte, ao dia 16 de agosto, resolveu a Câmara de São Vicente fazer limpar o caminho, hoje Porto do Rei, para Itanhaém. Para essa deliberação, concorreram na dita Câmara o capitão-mor Jorge Ferreira e os homens bons do povo.
Rafael, aqui é uma das partes da estrada que está mais preservada. Só o mato que cobriu ela, mas você pode ver as laterais, eu vou descavar aqui. Você pode ver as pedras que fazem a parte da guia. É uma das laterais da estrada. Olha o tamanho das pedras. É isso que a gente precisa continuar a pesquisa. Mas a estrada é essa. Ela está aqui, entre 5 e 6 metros de largura, com essas pedras fazendo a função de segurar o resto da estrada. E nós temos ainda mais aí para frente, mais uns 900 metros a 1000 metros ainda de estrada para ser descoberto. Eu estou afundando no mangue aqui para mostrar para vocês como o Caminho do Rei ele forma uma plataforma sólida e a sua função para quem estava nos sítios da região de Praia Grande atingir Santos, São Vicente e até mesmo São Paulo através desses caminhos. Essas pedras aqui elas conseguem conter a estrada e manter uma plataforma sólida para que as pessoas pudessem vencer com maior facilidade esse caminho aqui. A gente tem registro dele de pelo menos do final do século XVIII. Pelo menos do final do século XVIII. Ou seja, a hipótese mais provável é que Lorena mandou consertar esse caminho junto com a calçada do Lorena, até mesmo pelo tipo de corte que foi feito nas pedras, que é muito semelhante. Além do Porto do Rei, as fontes indicam a presença de um atracadouro mais para dentro do rio, o Porto Piaçabuçu. Percebe-se na planta elaborada pelo engenheiro militar João da Costa Ferreira, autor da Calçada do Lorena, a indicação do caminho, próximo de onde hoje temos o bairro Caieiras, em Praia Grande. A planta em questão, de 1789, fazia parte dos estudos para a construção de um caminho pavimentado interligando o Planalto Paulistano ao litoral, que ficou conhecido como Calçada de Lorena. A Calçada de Lorena, ela compõe uma rede de caminhos na Baixada Santista durante o Brasil colonial. A gente consegue perceber um caminho que saía de Praia Grande, o Caminho do Rei, que interligava o município de Itanhaém com Santos e São Vicente, por exemplo. Do Caminho do Rei seria possível chegar até Cubatão e Tutinga-Pilões e subir pela Calçada de Lorena para atingir o Planalto Paulistano, para atingir a Vila de Piratininga. E por aqui passaram mulheres, mulas, crianças, escravos, mercadorias e finalmente Dom Pedro I, que gritou independência lá no alto da serra. Alguns anos depois, surgiu uma nova planta sugerindo o traçado pelo Caminho do Rei, não mais pelo Porto Piaçabuçu, interligado à Calçada de Lorena. É de se supor que foi nesse momento que o Caminho do Rei foi melhorado, com a colocação das pedras de contenção e cascalho batido, como podemos encontrar ainda hoje em Praia Grande, no espaço de lazer Ézio da Láqua. Este caminho seguia em direção à praia, próximo onde hoje situa-se a Avenida Costa e Silva em Praia Grande, e continuava pela areia até alcançar Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém. Era comum que os viajantes fizessem uma parada de descanso na metade do caminho. Com o tempo, surgiu um povoado neste ponto de parada que daria origem ao município de Mongaguá. Bom, Mônica, então chegamos aqui no Chafariz Anchieta, no município de Mongaguá, e essa era uma parada para quem fazia o caminho do Porto do Rei, em Praia Grande, para Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém. Segundo a tradição da cidade, aqui seria uma parada para quem seguia para a captura de índios, depois a parada do correio e também uma parada para os caiçaras que levavam seus alimentos para as vilas de Santos e São Vicente e vice-versa. É um lugar importantíssimo, né? Para a história da região metropolitana da Baixada Santista. E como aqui a gente tem captação de água potável, né, isso é muito importante, a necessidade da água, então a gente tem esse chafariz, que era com canos de bambu, e que oferecia água potável para os viajantes e também para a população local, para um povoado que vai surgir em torno dessa parada. Então, assim, era captado com bambus da serra
A água vinha para cá através desses canos do bambu. Sim, e aí a gente tem um povoado mais ou menos na metade do caminho mesmo de Itanhaém para São Vicente. Segundo Benedito Calixto, Itanhaém foi fundada por Martim Afonso de Souza logo após São Vicente. Sabe-se de fato, pelas memórias de Hans Staden, que em 1549 havia ali um povoado, sendo elevado à categoria de vila em 1561. 30 quilômetros adiante, ao redor das ruínas de Abarebebê, surgiu o povoado São João Batista. Peruíbe, obviamente, prende-se de forma umbilical a Itanhaém. É Itanhaém que havia de população em Peruíbe, era na área das ruínas, onde estão as ruínas chamadas do Abarebebê. Esse é o nome conhecido popular, ruínas do Abarebebê, do padre Leonardo Nunes. Em volta dessa igreja, não é? Ou na área desta igreja, havia um aldeamento indígena. O pouco que se sabe é através da documentação franciscana, aí não jesuíta, em que é dito que ela foi durante um bom tempo uma aldeia com administração pública do governo. Só a partir da segunda metade do século XVII, 1600 e pouco, quando os franciscanos tomam, com a saída dos jesuítas, a expulsão dos jesuítas, não é? Entram os franciscanos, aí eles realmente assumem a aldeia, que ficam durante um pouco tempo, não chegou a uma década. Aí os civis, no ponto de vista público, retomaram essa aldeia para fazer administração, porque eles escravizavam os índios na realidade, e os padres estavam atrapalhando, não é? Então eles conseguem fazer uma manobra e retiram novamente dos franciscanos a administração dessa aldeia. Mas é nesse período que, com a chegada dos franciscanos, que tanto o convento de Itanhaém é erguido, como é erguida a igreja onde são hoje as ruínas do Abarebebê, chamadas do Abarebebê. Sim, seguramente, não é? As ruínas que estão aí não são do período do padre Leonardo Nunes, com certeza não são posteriores. Porém, nada impede que tenha havido uma ermida, uma pequena ermida, nesse mesmo local, que quando foi construída a igreja, que hoje nós vemos lá as ruínas, ela foi incorporada. Né? Provavelmente o altar-mor era uma pequena ermida e que aproveitaram, não é? E já a construção existente. Isso é o que sugere os estudos arqueológicos da USP, que sugerem que isso tenha ocorrido. E o que eu lembro era da margem de praia mesmo, que tinha do rio, né, até o mar. Né? Então a gente andava muito na areia para chegar até o mar. E hoje a gente quase não tem faixa de areia. E no rio, aquelas pedras, né, que barram a água do rio, elas não existiam, elas foram postas lá. Então essas coisas de lembrança da minha infância, né, de Itanhaém, eram coisas que existiam e que não existiam mais, a maré foi tomando. Dunas de areia, muita vegetação jundu, então se tinha bastante disso. A gente atravessava um trecho que tinha aqueles espinhos todos que a gente pisava, né, e que tinha que tirar do pé, e umas frutinhas que a gente comia, para chegar na praia. Então você imagina a extensão de areia que tinha, era muito grande, e hoje em dia não se tem mais. Né? Carlos de Menezes Tavares nos relata uma viagem a Itanhaém realizada por volta de 1900.
passa novamente por São Vicente para realizar uma caçada em Itanhaém. Do Porto de Campos até onde se dirigiam, ou melhor, Itanhaém, foram conduzidos por troles pertencentes a Heitor Pinheiro Ribas, que explorava aquele transporte no local. A majestade do Jundu ia desde o José Menino em Santos até a histórica Conceição de Itanhaém. Jundu, coberto de vegetação natural das nossas praias, em cujas moitas procriavam e cantava o mavioso tico-tico e muitos outros pássaros. Suavizando os percalços da longa viagem, contemplava-se, do lado do mar, bandos de gaivotas que alçavam voo à aproximação das carruagens para retornarem logo após de sua passagem. Viam-se muitas graciosas batuíras, sempre em passo acelerado à procura do Jundu, que era o seu refúgio. Conchas de vários tamanhos e cores, trazidas pelo fluxo e refluxo das marés, atapetavam o caminho à beira-mar. Encontravam-se um ou outro caiçara viajando a pé, piqui às costas, onde traziam farinha de mandioca, biju, peixe e por vezes laranjas, em busca desta cidade ou daquela vila para trocar por querosene, banha ou sal. Chegando afinal a Itanhaém, foram recebidos por Antônio Mendes, o popular Totó Mendes, chefe político daquela localidade, que além de hospedá-los, ainda providenciou as canoas para no dia seguinte subirem o Rio Branco até alcançar o lugar chamado Carvalhas, onde realizaram, durante 3 dias, a caçada, com resultados compensadores. Povoados e caminhos evidenciam a possibilidade de circulação pelo território onde se desenvolveu a cultura caiçara, que se estendia da Baía de Paranaguá, no estado do Paraná, até o Espírito Santo. Em todo esse território, a cultura caiçara era pulsante na forma de lidar com a terra, nos encontros de fandango, na religiosidade e assim por diante. Ainda hoje, parte desse trajeto é relembrado na Romaria do Bom Jesus de Iguape, que acontece anualmente em agosto, entre os municípios de Peruíbe e Iguape. Meu nome é Padre Arinildo Aparecido de Souza, eu sou caiçara, sou filho de Iguape e sempre é uma alegria estar aqui nessa romaria. A 25ª romaria da Praia de Una foi iniciada pelo Padre José Weber, missionário do Verbo Divino, e que, sendo aqui o local do encontro da imagem do Senhor Bom Jesus, ele iniciou com um pequeno grupo essa romaria para que ficasse marcado para as gerações o local do encontro da imagem. É isso já há 25 anos que nós vimos fazendo-a. Hoje viemos com 120 pessoas. Então foi o Padre José Weber, missionário do Verbo Divino, que iniciou. Todos assim os autores que nós pesquisamos, que pudemos, há algumas variações territoriais, mas a maioria desses autores, desses estudiosos, colocam o termo povo caiçara como os habitantes do litoral, sempre litoral, isso é essencial, tem que ser habitante do litoral, que vai a uma faixa que vai do sul do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, digamos assim, por volta de Paraty, abrange todo o estado de São Paulo, todo o litoral do estado de São Paulo, seja de Ubatuba a Cananéia, e avança no norte do estado do Paraná, mais ou menos ali na região do Paranaguá, por aí. Esse seria o povo caiçara. Esse modo de vida, ele se iniciava, na verdade, no Paraná, e era praticamente o mesmo nas formas de organização
tanto da produção quanto da linguagem, das festas e assim por diante, até Paraty. E foi aí que nos anos 80, eu acho que nós fizemos aqui o primeiro mapa do território caiçara, que está na Enciclopédia Caiçara, e que mostra claramente o território em que essa cultura se estabeleceu foi do Paraná, porque do litoral do sul do Paraná para Santa Catarina já é outra gente, né? São os açorianos. Essa é uma outra história, uma outra cultura, uma cultura portuguesa mesmo, né? Mas dali até Paraty, pelo menos, ou até Angra, é uma cultura que é muito semelhante entre Guape e Cananéia. Tem às vezes variações no léxico, na forma de falar, mas é muito pouco em relação ao que é a língua caiçara, né? Em geral, a economia caiçara girava em torno da agricultura de subsistência rudimentar, atrelada à caça e à pesca. No território onde se constitui a Baixada Santista, era possível encontrar sítios e fazendas dedicados a diversos gêneros alimentares, tais como arroz, feijão, mandioca, frutas e hortaliças. Ainda hoje, é possível encontrar algumas comunidades no litoral norte e no Baixo Ribeira que preservam as características tradicionais da cultura caiçara. Essa aqui é a mandioca que a gente traz da roça. Depois de buscar na roça, a gente costuma trazer para cá. Primeiro passo, a gente pega, raspa ela todinha, descasca, tira a pele. Depois de tirar a pele, a gente traz para cima desse tabuleiro aqui, a gente põe uma coisa para poder lavar ela. Depois de lavada, a gente põe em cima dessa gamela. Depois da gamela, vem para cá, o ralador. Ralou, caiu aqui. Fazer a farinha branca, você tirou daqui, coloca na prensa. Da prensa vai pro coxo, aí você peneira. Por último, vai pro forno. Para fazer a manema, você tem que deixar um dia curtindo com a pulva. Se misturam num dia, deixa de um dia para o outro, 24 horas para ela poder curtir, para poder passar o sabor. Aí depois vai para o processo da prensa, peneira e forno, é o último passo. Antigamente era aquela prensa ali, hoje que modernizou um pouquinho porque ela quebrou a mesa. Mas tem mais de, vamos dizer, desde o meu avô, do meu pai e agora passou para mim, tem em torno aí de uns 60 anos de fazendo esse mesmo ritmo de farinha. É o mesmo processo, desde a antiguidade, quando começou. Algumas coisas a gente modernizou um pouquinho para facilitar a gente trabalhar, mas o processo é o mesmo. Desde o forneamento ali, o processo é o mesmo. Esse tacho aqui é um tacho de cobre, era usado antigamente, diz os antigos, que eram os escravos para fazer melado. Antigamente, quando meu avô conseguiu esse forno, já era usado e a gente continua usando ele. Não sei quantos anos tem esse forno. Porque o bicho é bem antigo mesmo, já veio usado pro meu avô, passou pro meu avô, passou pro meu pai e agora ficou pra gente aí. Era para usar para fazer melado antigamente, mas ele é usado para fazer a nossa farinhada. Essa é a maneira que a gente costuma fazer a nossa farinha aqui no nosso local. É a maneira que a gente aprendeu os nossos antigos, desde o antepassado, a gente vem levando da mesma forma. Esse tacho que eles utilizavam para fazer a farinha de mandioca. Eles ralavam as mandiocas e no tacho eles faziam o processo da farinha mesmo, entendeu? E com o tempo ele foi desgastando, é um tacho de cobre bem antigo. É uma relíquia que a gente guarda aqui no sítio, serve de recordação para os mais jovens que vêm conhecer. Onde eles pegam as taquaras que são tiradas aqui na nossa Mata Atlântica mesmo e vão dando os pontos com os arames até formar essa tela aqui, onde eles enfincam no mar. Isso é um modo de caça, de pesca deles aqui que eles utilizam. Essa aqui é uma palha usada já, eles já estão com fabricação nova para sentar novos cercos para a temporada de pesca que está chegando agora. Então aqui, como a gente pode ver, as taquaras, eles dão os pontos, ó, que vai fazer, forma essa tela aqui. Essa parte arredondada que se chama casa do cerco, que é onde o peixe vem, ele bate, chega a um certo ponto que ele vê a portinha ali,
ele entra e fica aqui, até o momento que você começa a tirar os peixes. As madeiras e as taquaras, eles é tirado aqui no morro mesmo, aqui nos sítios aqui próximos. E esse aqui é o cerco caiçara, uma modalidade de pesca aqui, uma armadilha de pesca que é muito utilizada aqui na nossa região ainda. Nós trabalhava na pesca, trabalhava no mangue com moça desde criança. Minha infância foi, nós brincava aqui, de bola aqui, ó. Tinha uma bolinha ali, a gente brincava aí com os irmãos mesmo. Na pedra. Tinha rede, né? Tinha essas rede, coisas, tinha balancê, né? Que tinha, punha nas árvores, tudo isso tinha, né? O nosso vô tinha um silo aqui, ó, que guardava sacas de arroz. Todo mundo sabia remar aqui, desde criancinha. Eu não soube porque fui pra lá cedo, mas eu vinha sempre pra cá. Encher o saco da minha tia, né? A gente vinha encher o saco da tia, dos primos, e a gente sempre tava. Obviamente que o único jeito de sair daqui ou de se locomover por aqui era no remo. Então todo mundo... Todas as criancinhas remavam. Numa canoa que vocês estão sentadas numa canoa dessas. Isso. Canoas aqui. Aqui cada um pegava a sua canoinha e a gente ia pro mangue. Catar a ostra, aí tinha a pessoa que vinha, por exemplo, na quinta-feira a gente ia levar para vender, do outro lado. A religião predominante era a católica, o que não excluía a incorporação de elementos indígenas e africanos à simbologia religiosa. Quanto às danças e à musicalidade, a cultura caiçara era marcada pelo ritmo do fandango e suas variações. As festas de fandango eram importantes momentos de união e confraternização social. Meu nome é Edson Afonso Domingues, mas conhecido no fandango como Taquinha Domingues. O grupo, na verdade, Família Domingues, começou lá atrás, já bem lá atrás, na verdade, né? Com o meu avô, Rodrigo Domingues, que era construtor de rabeca, e tocava rabeca e cantava, né? E daí passou para o meu pai, que era construtor de viola, também cantava, tocava e cantava também, né? Hoje sou construtor de instrumento, tenho o meu grupo, a Família Domingues, né? Que também passei para os meus filhos, né? No caso eu falo para os meus filhos hoje, quando o teu filho nascer, que conseguir empunhar uma viola, um machete, ensine ele, porque é uma cultura que, se depender da família Domingues, vai demorar muito para ter filho, e eu espero que não tenha, porque o fandango já teve quebrado, já teve 20 anos aí sem representante, né, do fandango. Essas festas, elas tinham sempre um caráter religioso, né? Sempre tinha imagens, né? Sempre tinha bandeiras. Eu me lembro na infância que eu adorava seguir os tocadores de reis, que não ficavam muito tempo, porque eles sempre davam muito tarde, né? Eles começavam às 10, aí iam bebendo, lá pelas tantas, era melhor a criança não estar muito por perto. Mas era sempre alguma coisa que me atraía muito. Não sei se tem a noção de poesia em criança, mas eu gostava do ritual, né? Quando eles chegavam na frente da casa do morador e ficavam cantando até o momento que dizia abre a porta e a janela, então lá dentro era sempre candeeiro, né? Porque não tinha luz elétrica, né? Então tinha lá o candeeiro, depois se comia alguma coisa, se bebia mais um pouco, e assim por diante. Então era uma cultura muito sólida, né? E sobretudo o fandango, né? Fandango que era feito depois de cada mutirão. E é ali que essas meninas encontravam, as moças encontravam com os rapazes, muito namoro começava ali. E aquilo começou a ser desarticulado, né? Então a própria cultura não material começou a se perder mesmo, né? Eu me lembro que Ubatuba, que eu estive lá durante vários meses, eu não vi nenhuma demonstração de cultura não material, talvez porque eu estive lá, não foi na época que as festas ocorreram, mas eles teriam me dito. Eu não me lembro de ter, de fato, ouvido a existência dessas festas, né? A festa do Divino Espírito Santo, depois ela, né, sofreu aí, agora é conhecida como Festa do Divino. Ela tem origem em Portugal.
ela nos foi trazida para todo o Brasil, obviamente, na época da colonização portuguesa. Então, ela conta a história que no século XIV, né, havia o rei Dom Dinis e a rainha Isabel. E conta-se que o reino, né, no caso Portugal, ia entrar em uma guerra, um período muito ruim, obviamente. E então a rainha Isabel, colocou a coroa do reino, a coroa, sob a figura do Divino Espírito Santo. E colocou então e pediu ao Divino Espírito Santo que passasse aquele período conturbado, que ele passasse a direcionar e a orientar as pessoas, aos dirigentes, aos monarcas, para que não houvesse a guerra. E realmente ela não aconteceu, né? Segundo a crença, por obra da intervenção do Divino Espírito Santo. Então, em agradecimento a isso, eles passaram anualmente, no período de Pentecoste, a realizar uma festa em louvor ao Divino Espírito Santo. A missa no domingo, né? Tinha missa, a gente participava de muitas festas da igreja, que tinha muita festa, quermesse, festa de Dia das Mães, participava de coral, recitava poesia, tinha aquela procissão onde as crianças iam vestidas de anjinho, tinha a nossa festa junina da igreja, né? Depois essa festa junina, que antes era algumas barraquinhas em frente à igreja, cresceu, que é bem grande. Daí já tomou outra dimensão, daí já tinha quadrilha, nós tínhamos um grupo de jovens, esse grupo de jovens montava a quadrilha. Depois nós montamos um grupo de folclore chamado Pastoras, que era o grupo, uma disputa entre o vermelho, que seria o encarnado, e o azul. E esse grupo se apresentava na igreja, se apresentava nessa festa junina. E era isso, a nossa vidinha tinha poucas pessoas, né? Eram poucas famílias. Então, todo mundo conhecia todo mundo. Tinha um casamento, as mesmas pessoas, era um aniversário, as mesmas pessoas. O que me chamou mais a atenção foi a linguagem, o linguajar caiçara, como eles se comunicavam. Isso me chamou a atenção, porque eu ouvia muito de minha mãe, meus tios, primos, e falarem com essa... especificamente nessas colocações, às vezes até divertidas, referente à linguagem. Então, era muito típica, chegava a ser até meio cômica, um lado assim alegre da coisa, né, da linguagem. Mas, por exemplo, se usamos hoje a mesma frase, você foi ao cinema ontem? Digamos, isso seria o normal que nós falaríamos hoje. Mas eles falariam, olha, você foi ao cinema ontem? Com entonações dentro da mesma frase. É muito interessante. O sotaque, ó, você pode falar do mineiro, você pode falar do gaúcho, você pode falar do carioca, mas o sotaque caiçara, eu acho que ele é o the best, né? O sotaque dos sotaques, né? Eu gosto muito ainda quando eu tenho essa oportunidade de ouvir alguém que ainda guardou esse sotaque, eu fico até esticando a conversa só pelo prazer de ouvir, né? Então, algumas coisas que eles puxam assim, é um linguajar muito peculiar, muito próprio, é um vocabulário próprio deles, né? Quando você fala, eles querem uma expressão de espanto, você fala, mas pois o quê? Mas larga a mão, não. Quando que é um xingamento, uma pessoa muito brava lá, seu empalamado, seu amarelo, seu barriga d'água, eram as maiores ofensas, né? Não tinha nada de pi, que hoje eu vejo que o caiçara, ele tem um coração muito solidário, acho que é por conta da cultura, por conta das necessidades que se tinha, e isso não acabou até hoje. Então,
eles são ajudadores uns dos outros, né? Como de fato uma comunidade. E eram várias comunidades, ou agrícolas ou pesqueiras, enfim, porque o Caiçara, ele não é só litoral, ele pega também a parte interiorana, né? Então... Praianos, os chamados praianos, né? Que são os caiçaras, se utilizavam dessa forma de falar, dessa forma melodiosa, e também esses termos e expressões, com certeza, porque os municípios de Mongaguá e Peruíbe, até 1959, pertenciam a Itanhaém, ao município de Itanhaém. Eles eram distritos do município de Itanhaém. E por toda a orla, com certeza, era a forma de se expressar. Antes da conclusão dos trabalhos da inauguração da Ponte Pêncil em 1914, por onde transitam atualmente centenas de carros diariamente durante a semana e milhares aos sábados e domingos, o serviço da travessia do Mar Pequeno em demanda à Praia Grande era feito por canoas e balsas que partiam quando a maré estava alta de uma espécie de porto localizado onde hoje está a escola Dona Raquel Ferreira. Quando a maré era baixa, o embarque era feito no Paquetá, hoje Avenida Newton Prado, de frente à casa de propriedade da Companhia Docas, onde reside a viúva do Sr. Romão. Existia ali uma entrada de pedra com alguns degraus. Depois de 20 minutos de percurso, com maré a favor, as canoas atracavam no Porto do Campo. Nesse local existia uma ponte sobre alicerce de pedra e que até há pouco tempo permitia o desembarque com qualquer maré. A vendola de Dona Raimundinha era o ponto obrigatório para quem demandava o caminho de Praia Grande, transitado por carros e troles puxados por animais. O caminho fazia uma reta até o Morro do Xixová, onde o contornava por uma curva até a ponta, e daí em diante, sempre em curva até o Boqueirão da Praia Grande, conhecido por Porto do Rei. Os sitiantes da Praia Grande, além do Piaçabuçu, faziam de preferência a viagem pelo porto que existiu ainda no rio desse nome, pelo qual conduziam suas canoas, passando do Toucinho a Sapituba, carregadas de abacaxis, melancias, palmitos, tomates, laranjas, tangerinas, farinha de mandioca, manemar, aipim, carás, mangaritos, batata doce, para venda em São Vicente e Santos. Hoje, os praianos compram a farinha. Apesar dos diversos trabalhos publicados com a temática caiçara, há uma grande lacuna de pesquisas acadêmicas sobre o território do litoral sul da Baixada Santista, compreendendo os atuais municípios de Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Para compreender melhor essa região, foi necessário um mergulho nos acervos do Arquivo Público do Estado de São Paulo e no Museu da cidade de Praia Grande. A região era ocupada por diversos sítios onde haviam os fogos. Um fogo era a denominação de família com os escravizados e os agregados. Em geral, todos os membros da família participavam do trabalho na roça. No Museu da cidade de Praia Grande é possível encontrar um rico acervo de mapas e memórias em jornais que dão uma dimensão mais profunda de como aconteciam as relações sociais nesse território. Estou aqui no Museu da Cidade, na sala de pesquisa do Museu da Cidade, Rafael, e a gente tem aqui em mãos esse documento. Esse documento ele é importantíssimo para conhecer a história da cidade e da cultura caiçara. Aqui, na década de 60, Edson de Azevedo, ele já falava na tribuna, porque é um recorte da Tribuna de Santos, sobre o escravo cesarino. Esse escravo cesarino, ele vem ser avô da Dona Conceição. A Dona Conceição, ela era dona dos sítios da cidade oceã. Plantava abacaxi, melancia e mandioca e preparava farinha para vender. Era o único naquela época que sabia construir uma casa de sítio, considerado, portanto, o carpinteiro de Praia Grande.
Em 1902, mandou vir de Itanhaém o seu batistério, certidão de batismo, que antigamente valia como documento de identidade, fornecida pelo saudoso capitão Antônio Mendes da Silva. Visava essa providência desfazer uma dúvida, pois seus amigos alegavam que Cesarino tinha mais de 100 anos e ele próprio não sabia a sua idade. Estava fazendo gamelas quando o documento chegou às suas mãos. Pediu que fosse procedida a leitura, pois não sabia ler. Acreditou então ser centenário. Se vós nascesse em 1802 e tamo em 1902, vós tendes 100 anos. Duvidava de sua avançada idade por se achar muito sadio e dado a extravagâncias. Fumava cachimbo com tabaco forte, bebia, trabalhava em qualquer serviço, tocava rabeca nas noites de fandango, tinha boa visão, possuía saúde perfeita, comia de tudo, sendo sua predileção carne seca assada na brasa, com pirão frio de farinha de mandioca. Lembro vagamente a cidadezinha dos últimos dias do século passado. Ainda menino, passava por ali quando ia ao Itaipu. A gente saía do Cubatão ao amanhecer numa canoa com 2 remadores, um na popa e outro na proa, à meia nau, coberta de esteiras e à sua sombra a família. A coberta nos protegia da soalheira, mas o reflexo da luz na chapa espelhante dos rios nos cegava, nos causticava o rosto. Ao longo da penosa viagem, para matar a sede, chupávamos laranja. Quando o solo já parecia fogo, ali pelas alturas do casqueiro, namorávamos com olhos compridos os ranchos da beira do rio, onde de certo havia água fresca e café praiano, com beijos de goma. Os borrachudos comiam-nos as mãos, os mosquitos pólvoras atacavam nossos rostos, e quando a gente passava a mão, ele se desfazia como lama. Chegava-se, enfim, ao Tumiaru, ao Porto do Morro. A vila ficava ao lado. Naquele ponto só se viam margeando o morro ranchos de pescadores, lanchas a meio encalhadas, espinhéis secando ao sol. Tomava-se aí outra canoa, a do governo, do contratante, como se dizia, e atravessava-se para o Porto do Campo. Um aglomerado de ranchos de sapé, vendolas, gente descalça, de camisa, de meia e chapéu praiano, aglomeradas pelas portas. É verdade, havia ali uma casa de taipa, a do seu Anselmo Nobre. Casa muito baixinha, com um beiral de meio metro entrando pela estrada. Essa casa ainda hoje existe, muito reformada, no fundo de um bar, tendo à frente um caramanchão de espera, com mesa comprida e 2 bancos laterais. Seu Anselmo era tido como nosso primo. Na praia, todos nós somos primos. À nossa chegada, ele se debruçava na janela baixa e nos oferecia tudo, mas a família estava com pressa. Eu bebia água no pote tirada com coco de cabo. As suas filhas nos ofereciam frutas na copa invertida de um grande chapéu de palha. Com o advento da Guerra do Paraguai, o governo imperial decidiu interligar o Rio de Janeiro com o fronte de batalha através da instalação de linhas de telégrafo. Todo o território da Baixada Santista foi cortado pela instalação das linhas, por vezes aproveitando os caminhos existentes. Estendia-se em linha reta de Praia Grande a Peruíbe, passando pela Jureia, chegando até Iguape e seguia até alcançar o Paraguai. Essa daqui é a Avenida Presidente Kennedy, no município de Praia Grande, e ela praticamente corta o território da cidade inteiro, tem mais de 20 quilômetros de extensão. E o seu traçado continua em Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, na Avenida Padre Anchieta, por exemplo. Isso porque esse era o antigo traçado das linhas de telégrafo que foram instaladas aqui para interligar o Rio de Janeiro com o fronte de batalha da Guerra do Paraguai. Por isso que antigamente ela se chamava Avenida do Telégrafo.
Aqui nós temos mais um trecho das linhas de telégrafo que cortavam todo o litoral sul. Eu estou agora na Rua do Telégrafo, no bairro do Guaraú, no município de Peruíbe. A diferença é que esta rua aqui, a Rua do Telégrafo, ainda conservou o seu antigo nome, diferentemente dos demais caminhos que a gente tem aí nos municípios da Baixada Santista. Esse daqui é o Rio Guaraú, no município de Peruíbe, e como a gente pode perceber na documentação presente no Museu da Cidade em Praia Grande, toda essa região, onde hoje compreende a Reserva Florestal da Juré e Tatins, haviam sítios de produção de alimento tanto para exportação quanto para o consumo interno na cultura caiçara. E as linhas de telégrafo passavam por aqui também, só que mais para cima, então a gente vai precisar remar para chegar até onde estavam os postes das linhas de telégrafo que faziam a comunicação com o fronte de batalha da Guerra do Paraguai. Então, para atravessar o Rio Guaraú, as linhas de telégrafo vinham por dentro da mata, na direção que a gente tinha lá, a Rua do Telégrafo, e passava por aqui. E até hoje a gente tem essa construção aqui, que era onde estava a base de uma ponte, para o outro lado, para a outra margem, e também onde ficava o poste do cabeamento do telégrafo. E o caminho continuava por aqui, a gente ainda tem ali os restos do que seria mais uma parte dessa ponte, desse caminho junto com o posteamento do telégrafo, e seguia a mata dentro aqui até chegar no Barra do Una, no rio Una, e depois do Barra do Una seguia pelo caminho do Imperador, que até hoje esse caminho existe e que vai dar lá no município de Iguape. Durante o século XIX, a população caiçara passou a sofrer com a perda de suas terras. A Lei de Terras de 1850 não reconhecia a forma de ocupação caiçara como garantia de permanência na terra, o que abriu caminho para a expropriação por grandes latifundiários. Em seguida, na virada para o século XX, a Baixada Santista foi palco de profundas transformações sociais. A modernização do porto, atrelado às novas vias de acesso, gerou grande especulação imobiliária na região. De norte a sul, pouco a pouco, os sítios deram lugar a loteamentos e ao surgimento de novos bairros. Na medida em que a população caiçara perdia suas terras, voltava-se gradativamente às atividades pesqueiras. Agora, quando eu comecei a estudar os caiçaras nos anos 60, a gente já via assim uma urbanização muito forte, sobretudo no litoral norte, né? As estradas começaram a ser construídas na década de 30, aí começou a chegar, né, os visitantes, entre aspas, de São Paulo, que na verdade foram lá para comprar as praias dos caiçaras, e eu acho que a partir daí é que surgiu uma clara discriminação dos caiçaras como pessoas preguiçosas, indolentes, né? um pouco na linha do Monteiro Lobato no lugar dos caipiras, né? Mas a minha interpretação dessa discriminação é outra, né? Na verdade, eles precisavam desqualificar os donos das terras, das praias, que eram os caiçaras, desqualificar, dizendo que eles não precisam das terras, eles não fazem nada com essas praias, né? São pescadores que pescam muito pouco, então é mais conveniente que essa terra passe para nós, essas praias ficam sob o nosso domínio, que não vamos fazer crescer essa economia, né? Essa eu acho que foi sempre a argumentação de quem vinha de São Paulo, né? Já com seus carros, e começaram a comprar, e às vezes nem compravam, eles invadiam, né? Várias praias eram tidas, as propriedades quase nunca eram reconhecidas em cartório, a lei da terra só se aplicou aos grandes latifundiários. E cadê o desenho? Tá lá na parede da cozinha. Aposto que ficou muito bonito, hein? Ai, quando eu crescer
vou querer ser uma pintora igual a você. Tenho certeza que vocês vão fazer muito sucesso, viu? Agora, desçam, esperem o vovô ali, que eu já vou ver o desenho de vocês, tá bom? Amigo Narciso, o vigário daqui ainda não deu cumprimento ao seu pedido por estar à espera de despacho que pediu a Câmara Eclesiástica, sem o que não pode fazer a justificação que pede. Eu pretendo, se Deus quiser, ir a São Paulo na segunda ou na terça da Semana Santa com a família, mas seguirei imediatamente para Ribeirão Preto, donde só poderei voltar depois de concluir os meus negócios, isto é, depois da Páscoa. Consta-me que você pretende ir a Conceição justamente nesses dias antes da Páscoa e, portanto, veja se pode chegar aqui em nossa casa para conversarmos. Temos muita coisa a falar sobre esses negócios de Conceição e principalmente sobre essas terras da Praia Grande tão procuradas e cobiçadas agora pelos homens de negócio. Falaremos ainda sobre a sorte desses pobres praianos, nossos patrícios, e sobre o procedimento desse italiano que pretende despojá-los do único bem que ainda possuem, suas terras. Aguardo, pois, a sua chegada, do amigo e velho Calixto. Na época, o pessoal tinha terra, onde morava era dele, posso, né? Para todo mundo, tipo, né? Aí o pessoal chegava e falava assim, e quer vender, quer isso, quer aquilo? E os antigos são leigos, o pessoal não tinha estudo. Se fosse uma época agora, era bem diferente, né? Sim. O pessoal não estudava, tudo nós foi, nós vamos, nós voltamos. Então, tem uma senhora conhecida da minha mãe, da minha avó, que ela pegou uma parte da terra que ela tinha e trocou com um corte de roupa. Trocava a terra? Trocava com roupa, entendeu? E como eu falei para ela, naquela época tinha pessoas de grande poder também, entendeu? Pessoas espertas, né, para negócio de terra. Vou te contar aí, muitas pessoas antigas aqui da Praia Grande morreram, tinham terras e morreram sem nada. Há poucas pessoas descendentes de itanhenses antigos, né, de antigos itanhenses, melhor dizendo, poucos descendentes temos aqui na cidade. Itanhem sofreu, como toda a Baixada, obviamente, a influência de muita migração. Não só pessoas que vieram do nordeste do país, né, na década de 1950, 1960, nós recebemos um contingente grande de pessoas da nossa região nordeste, mas recebemos também, já um pouco mais para frente, década de 70, 80, recebemos muita gente do interior do próprio estado de São Paulo, muita gente. E óbvio que a influência é natural, né? É muito grande, e são poucas as pessoas realmente que utilizam ainda alguma frase ou expressão típica do caiçara aqui de Itanhem. Essa economia começou já a se desorganizar a partir, eu acho que o que mais aconteceu com o surgimento das estradas, né, que facilitaram o contato entre São Paulo, Santos e o litoral, inclusive a região, né, de Itanhaém, Peruíbe. Começou a haver uma demanda por parte dos centros urbanos que estavam crescendo até muito rapidamente, como a capital, São Paulo, mas também Santos, uma demanda de produtos da pesca, sobretudo o camarão. Né? Existem relatos que nos anos 30, o camarão pescado em Canané, que eram camarões, né, bonitos, grandes, tanto o rosa quanto o branco, e eles eram transportados para São Paulo de avião. Tinha avionetas que chegavam lá e carregavam as caixas de camarão, então era o valor do camarão já naquela época, né? Aí o que começou a acontecer? Começou a entrar dinheiro naquelas comunidades, né?
E aí, com o dinheiro, eles começaram a comprar as coisas que vinham também da cidade, das capitais, para as cidades menores, que eram coisas de alumínio, de plástico. E isso começou a substituir o artesanato, né? Porque o artesanato foi quando começou a circular mais dinheiro nessas comunidades. Então, aquele modo de vida tradicional começou também a sofrer um forte impacto negativo, né? Já antes mesmo da questão dos parques, que eu vou falar depois, começou a haver uma migração mesmo para as periferias das cidades, porque o atendimento médico era um pouco melhor, as escolas eram um pouquinho melhor, então o interior já começou a, como ocorreu, né, em todo o estado de São Paulo, começou a se esvaziar e as cidades começaram a crescer, né? Mas a verdade é que os caiçaras começaram a ser expulsos de suas terras aí por volta da década de 70, né? Claro, continuou depois de 80, mas foi entre 60 e 80 essa grande migração caiçara para as cidades, né? E aí isso foi muito acentuado com essa ideia do governo de fazer unidade de conservação, que já começou nos anos 60. A Ilha do Cardoso acho que foi a primeira, acho que foi em 62, não foi? E se instituiu o primeiro parque estadual no litoral e que fez com que dezenas, centenas de famílias de caiçaras da Ilha do Cardoso migrassem para as cidades. E uma das situações que levou a muitos a abandonar, vamos dizer, o despraiado, embora foi a situação da estação ecológica. Quando veio a estação ecológica, foi um baque para todo mundo, que todo mundo ia ter que sair, que o governo ia indenizar e ia acabar, cada um procurando a sua área. Aí muitos desistiram, porque tinha aquela expectativa, vai ser indenizado, todo mundo vai sair, ninguém vai poder trabalhar mais. Com isso, muita gente foi abandonando as suas propriedades e foram embora, com a expectativa de receber, só que isso até hoje nunca aconteceu. Aí nesse intervalo teve muitos processos, entrou a RDS, caiu, depois voltou de novo. E hoje estamos no processo da RDS aqui dentro. No início do século XX, o território da Baixada Santista estava mais uma vez em pleno processo de transformação social. Os espaços foram remodelados e a região passou a sofrer forte processo de urbanização. E aí a região vai começando a tomar impulso já numa chegada da estrada de ferro. E a estrada de ferro trouxe, vamos dizer, não só um transporte para essas pessoas que tinham que ainda se utilizavam nessa época do chamado caminho geral da Marinha, não é? Caminho geral da Marinha, que era o caminho de El Rei, e que antes era um peabiru parte do sistema viário, não é? Indígena, regional, né? Passando por Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, e vai embora, atravessa e vai a Iguape. Esse era um caminho do indígena. Era um caminho indígena. Antes não havia vias de comunicação aqui em Itanhaém, né? A estrada de ferro é de 1914, né? Na época, então, a estrada de ferro Sorocabana, e a estrada de rodagem em 1960. Então, antes desse período, a via de transporte era através da praia. A praia era utilizada para se chegar a núcleos maiores, como São Vicente, Santos, e dali São Paulo, né? Na época dos meus avós, eles faziam esse trajeto através de carroças, né? Carroça saía daqui, de Itanhaém, e chegava até Praia Grande, atravessava todos esses riachos, aquele rio Mongaguá, que era caudaloso, era difícil de travessia. Mas eu, por exemplo, estou muito mais otimista hoje do que estava há 30 anos atrás, por incrível que pareça. Por quê? Porque eu não via muito reação dos caiçaras a essas enormes injustiças, sobretudo dos parques, né? O Estado brasileiro chegando, expulsando as pessoas sem respeito nenhum, quer dizer, no fundo não tinha muita diferença entre o especulador imobiliário, o cara que chegava e ateava fogo na casa dos moradores, dos caiçaras, e o próprio Estado. Porque se o Estado quer conservar a biodiversidade,
Na verdade, quem conhece na prática como tratar, né, o solo, como tratar a floresta, é quem vive lá. Mas é isso, que as pessoas se conscientizem e valorizem. Porque quando a gente não valoriza, a gente vai procurar fora. E a gente tem uma cidade de um relevo encantador. Né? Nós somos a bacia, considerada a bacia amazônica paulistana. O que nós temos de rios? Nós temos rios, mangue, mar, mata. E o que a gente está fazendo com isso? Né? Tá na hora de se acordar, né? E usar o turismo com inteligência. Mas a gente está vendo que a visão mesmo seria o turismo dentro da nossa região, tanto envolvido com a Fundação Florestal. Hoje era um órgão que a gente brigava de frente. Nós, na hora que falava em reunião de Fundação Florestal, sabia que era briga de certo. Hoje não, hoje tem a parceria da Fundação Florestal, que tudo hoje que nós vai fazer, derrubar um mato, fazer uma roça, tem que pedir autorização. Vai trocar um telhado da sua casa, tem que pedir autorização. Mas mesmo assim a gente consegue tudo. Devido a essas autorizações a gente consegue. E a nossa expectativa seria o turismo. A nossa visão mesmo hoje estaria para o turismo aqui dentro. Que é uma fonte que é mais fácil a gente trazer os turistas aqui para dentro para participar conosco, aqui viver a nossa vida como nós vivemos, protegendo a natureza, mostrando que a gente está aqui, não está desmatando, não está destruindo nada, a gente está. E com isso a gente pode ganhar o nosso pão honestamente. Olha, desde a década de 90, quando se inicia a pesquisa sobre esse território aqui da Praia Grande, nós sentíamos uma dificuldade muito grande de pesquisar a população especificamente dessa parte do litoral sul. Ainda há e haviam muitas pesquisas sobre a população caiçara do litoral norte, a população caiçara de Cananéia para lá, até de Peruíbe para lá, Itanhaém, Peruíbe, mas especificamente sobre aqui Praia Grande, São Vicente e até Mongaguá, não havia uma pesquisa sistematizada. E o que nós fizemos agora foi debruçar o nosso olhar, foi pesquisar essa região. Nós fomos atrás de toda a documentação, de toda a fonte histórica que pudemos, a partir dos recenseamentos, da lista dos habitantes das vilas de Santos e de São Vicente, através de recortes de jornais, depoimentos e memorialistas. A partir de toda essa documentação, a gente conseguiu fazer essa pesquisa com mais profundidade, conhecer essa população, conhecer os seus nomes, saber seus nomes, as suas roças, as suas plantações, trazer para a história toda essa pujança que havia aqui nesse território. É esse local que nós estamos, a importância desse local, a importância do Caminho do Rei como meio de comunicação e de transporte para essa população. Encerramos assim a segunda parte do documentário História Regional da Baixada Santista. E vimos como a população caiçara ela se fragmentou nesse território que vai de Praia Grande a Itanhaém por conta das novas vias de acesso. Com a República e com a chegada do café, a gente vai ter a modernização do Porto de Santos, que vai trazer uma nova configuração aqui para a região, que a gente vai ver na próxima parte, na parte 3, da História Regional da Baixada Santista. Eu acho que a gente tem que pegar na questão hoje dessa cultura. A gente já falou no outro vídeo da importância do Caminho do Rei, não falou? Ou não? O Caminho do Rei... A gente não falou do Caminho do Rei ainda. Não falamos, verdade. Então vamos falar do Caminho do Rei. Essa banana foi assada ali? Isso, no fogo. Fogo de lenha agora. Tá se escondendo, Rosa? Ela não quer parecer com a banana assada aí. Olha, falar uma coisa, cara, não é fácil chegar em Guaraqueçaba. Eu já tô rodando há vários quilômetros nessa estradinha de terra, o morador falou que tem pelo menos uns 20 ainda pela frente, se não tiver mais.